é um trabalho que foi feito, uma pesquisa a campo da matéria Extensão Institucional, com o tema Influência da Pandemia nos Acadêmicos do Ensino Superior. Esse trabalho foi a aplicação de um questionário nos acadêmicos de psicologia da Univel e foi realizado pela Andressa, o Carlos Eduardo, o Johan, Letícia e Natália. Esse trabalho ele teve como base a ODS 3, que está relacionada à saúde e bem-estar, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que fala sobre a asseguração de uma vida saudável e a promoção de bem-estar para todos em todas as idades. Agora eu vou passar a palavra para a Andressa, que vai falar sobre a pandemia. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho como foi a parte histórica da pandemia, né? Lembrando que o objetivo do nosso trabalho aqui é falar um pouco mais sobre o contexto teórico e não tanto sobre a nossa pesquisa. Então, dia 31 de dezembro de 2019, o governo da China comunicou à OMS sobre um caso de pneumonia de origem desconhecida, que foi aí que surgiu um alerta, né, sobre o que estaria acontecendo, que nunca tinha se ouvido falar sobre esse vírus. Então, desde aí até dia 3 de janeiro de 2020, foram registrados 44 casos, né, dessa pneumonia de caso desconhecido, né? Então, como era algo novo, que ninguém conhecia, começou a dar aquele alerta e um pouco de pânico naquela região, porque começou a se espalhar com uma velocidade muito grande. Então, diante disso, chegou a identificação, né, do novo coronavírus, que foi no dia 7 de janeiro, nomeado como SARS-CoV-2. É importante ressaltar que o SARS-CoV era um vírus que já existia, né? Ele a nomenclatura dele já existia. Só que esse vírus novo, que seria nomeado como Covid-19, né, mais tarde, ele era um vírus novo com uma origem nova. Então, é como se fosse da mesma família, mas que não era desconhecido como ele surgiu e como era a transmissão dele, como o corpo ia reagir. Então, tudo isso influenciou para que virasse algo muito grande, igual virou, né? Então, como eu falei, ele deu origem ao Covid-19 e que se espalhou pelo mundo inteiro, né? No Brasil, o primeiro caso, né, foi confirmado dia 26 de fevereiro de 2020, né? E o primeiro óbito dia 16 de março de 2020. Então, o vírus chegou aqui principalmente por estrangeiros que vinham para o Brasil ou por pessoas aqui do país que iam viajar para fora e que vieram para cá e trouxeram o vírus, né? Apesar que nessa época já era muito comentado sobre o Covid e sobre os riscos que teria dele se espalhar e chegar no mundo inteiro, né? Porque como a transmissão dele era muito rápida, eles já tinham dado esse alarme, né? Já tinham falado sobre isso e comentado sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão dele, então, como que ocorria nessa época e até os dias atuais, né? A transmissão ocorre pelo contato direto de pessoa a pessoa e pode ser transmitido por gotículas liberadas por tosse, espirro e também teria por contato de mucosa, né? Nas superfícies contaminadas também, então ele era um vírus que era muito fácil de você entrar em contato e de você poder se contaminar, né? É importante falar também que o Covid, ele era algo muito novo, assim, porque alguns pacientes apresentavam sintomas, outros não apresentavam sintomas. Então, alguns eram assintomáticos e outros eram sintomáticos, mas mesmo os assintomáticos, eles podiam transmitir esse vírus para as outras pessoas. E isso era algo que confundia muitas pessoas na época, porque você podia estar não sentindo nada, e simplesmente você podia estar contaminado e podia estar transmitido para outras pessoas, né? Então, isso colaborou para que ele se espalhasse com mais rapidez, né? E os casos poderiam se agravar conforme as individualidades de cada um. Como eu falei já, como eles tinham uma transmissão muito rápida e era muito intenso, a gente teve que tomar, né, algumas medidas. Então, os países adotaram algumas medidas, como,
proteção e até para não acontecer um colapso na saúde pública nossa, né? Então, as medidas que foram realizadas na época foi a questão do isolamento social, né? Então, o mundo inteiro parou suas atividades, né? E elas começaram a ser realizadas de casa, fora o uso das máscaras, né? E também a questão da higienização das mãos, porque as mãos eram consideradas uma das maiores transmissões para a gente. Porque como era muito fácil, por qualquer contato que você tivesse, você poder poder, né, ser contaminado, então foi muito reforçado na época essa questão da higienização das mãos, da máscara, né, para que a gente evitasse ter contato com qualquer gotícula contaminada. Então, o que mais que eu poderia falar? Além das medidas de transmissão, né? As medidas de proteção que a gente teve por causa da transmissão rápida, a nossa saúde pública teve um pouco de dificuldade. Então, como a gente tinha uma transmissão muito rápida, igual eu falei, os hospitais começaram a lotar com uma rapidez muito grande, né? E como era algo que a gente não sabia qual que era a origem, como as pessoas iam reagir, porque tinha algumas que agravava muito o caso sem ter nenhuma particularidade individual, né, com alguma doença grave que poderia agravar aquilo, ele era muito inconstante, então dependia muito da pessoa e da sorte da pessoa para ver se ia agravar o caso ou não. Então, o que, que aconteceu? Os nossos hospitais começaram a lotar, porque nenhum estava preparado para um tamanho de vírus desse, né? Então foram montados hospitais de retaguarda, foi tendo a dificuldade de leitos, né? Porque ele é uma doença que atinge a parte respiratória, né? Não só isso, traz outras consequências, mas uma das principais é essa, né? Então a gente ficou sem leitos na UTI e isso foi agravando com o tempo, né? O que mais? Considerando a instabilidade, né, de algumas pessoas, que outras eram intensas, outras não, aconteceu isso do medo mesmo do colapso da rede pública. E o que mais? Públicos vulneráveis, né? Então a gente tinha alguns públicos que eles eram mais vulneráveis do que outros, que gerou esse agravamento, né? Então, com isso, gente, a gente teve alguns efeitos da pandemia, né? Que como a gente teve esse isolamento social, a gente teve todo esse pânico mundial, as pessoas tiveram alguns problemas, principalmente por conta do isolamento, né? E da saúde mental nossa. Então, apesar do pânico que a gente tinha da parte física, do medo de pegar o Covid, a gente tinha a parte mental também, porque era algo totalmente que a gente teria que se adaptar. Então, as escolas pararam, o trabalho pararam, tudo a gente teve que fazer de casa. Então, isso acabou gerando consequências e efeitos nas pessoas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental durante esse período. Bom, gente, então eu começo aqui falando da saúde mental no contexto da pandemia. Como a Andressa disse, por conta de todos esses fatores que ocorreram entre esses 2 anos, não somente as pessoas sentiram os efeitos da Covid-19 fisicamente, mas também foram muito afetadas mentalmente. Não somente pelos efeitos mentais que o isolamento se deve, como, por exemplo, ansiedade, irritabilidade. Temos também muitos outros efeitos colaterais que afetam a saúde mental do indivíduo. E então esse foi um grande tópico assim que foi muito presente, não só durante a pandemia, mas também está se mostrando muito presente após esse isolamento, esse período de confinamento. Como aqui está falando, o isolamento foi algo muito impactante, porque como o ser humano é um ser social, então se privar de um aspecto natural da nossa natureza é algo que afeta muito a gente, e isso foi muito visível nesse período. E, inclusive, na questão social, foi interessante ver que, após esse período da pandemia, muitas pessoas desenvolveram uma certa fobia social, por conta do medo de pegarem Covid, dos parentes pegarem Covid,
principalmente daquelas pessoas que tinham um grupo de risco em casa ou eram do grupo de risco mesmo. Então, esse fenômeno teve muito mais força durante esse período pandêmico, né? Claro também que nós tivemos muito um fator do menor acesso à saúde pública. Então, nós tivemos muitos, como a Andressa disse, muitos hospitais lotados, com muitos leitos. Então, isso fez com que a saúde mental fosse posto em segundo plano. Então, a gente não tinha tanto assim um foco na saúde mental porque estávamos tratando justamente do Covid, que era algo mais prioritário. Então, podemos dizer assim que o tratamento psicológico não foi tão priorizado durante esse período, principalmente um período de crise, que nós tínhamos bastante casos, bastantes internações. Então, foi muito posto a segundo plano. E claro que também isso criou muita ansiedade também nas pessoas, então a saúde mental das pessoas foi se deteriorando, podemos dizer assim, em alguns casos, por conta desse medo realmente, dessa ansiedade de será que eu vou pegar Covid? Será que eu vou precisar ir no hospital? Vou precisar de internação? Isso também se deve muito à mídia que foi decorrendo, foi informando sobre esse aumento de casos e que gerava mais ansiedade, gerava mais fobia social nos indivíduos. Então, foi um conjunto de fatores assim que afetou a saúde mental e que influenciou a saúde mental da população durante a pandemia. Outra coisa também que foi muito presente foi o aumento do suicídio também, casos de depressão, idealizações suicidas também aumentaram bastante por conta justamente desse isolamento. Então, o indivíduo ficava mais sozinho e ficando mais sozinho, ele poderia reforçar essas questões suicidas, reforçar essas ideias de meu Deus, não vai acabar nunca, não tô sofrendo e tal, e outros pensamentos. Então, isso foi algo que foi bem presente também no, na pandemia, além, claro, dos casos de Covid, também a gente tem que priorizar a questão da saúde mental. Depressão e ansiedade, como eu falei, aumentou muito. A depressão cresceu, de acordo com a OMS, 26,7% e a ansiedade 25,6% no mundo. Como eu disse também, vários estudos apontam que a ansiedade foi um efeito colateral da Covid, de quem contraía a Covid, por conta do período de isolamento. Então, era 2 semanas em isolamento, quando isso já tinha as vacinas, mas quando não tinha as vacinas era um período muito maior. E também era um período de muita incerteza, então o indivíduo não sabia como que ia ser, se ele ia ter efeito colateral ou não, e aí justamente o efeito colateral era a ansiedade. Agora eu vou passar para Natália, que vai falar um pouco da mudança da rotina e outros tópicos. Então, como a Andressa e o Johan já comentaram anteriormente, por conta do aumento de casos de Covid-19, teve que uma medida do governo que foi o isolamento. Em decorrência do isolamento, muitas instituições tiveram que se adaptar a essa nova modalidade em casa. Então, surgiu o home office em muitas instituições que nunca tinham utilizado, e até hoje, nos dias de hoje, tem se desenvolvido em muitas empresas, escolas, comércios, aderiram a essa modalidade remota, inclusive as universidades, como a instituição Univel adquiriu essa modalidade remota por conta desse isolamento, né? E isso mudou completamente a rotina, por conta de que não tinha mais a necessidade do deslocamento de muitos alunos, como, por exemplo, alunos que não moram aqui em Cascavel, então não tinha essa necessidade de pegar van, ônibus ou deslocamento com os próprios veículos. Então, os alunos, pela modalidade online, acabaram ficando em casa
E outro fator foi, em decorrência da morte em massa, né, ocasionada pela Covid-19, isso acarretou um luto coletivo, além do mais um luto individual. E isso gerou também um medo em massa. Por quê? Um medo de ser infectado ou de alguém próximo ser infectado. E como a Andressa citou, teve desenvolvimento de hospitais de retaguarda por conta desse superlotamento das instituições hospitalares estarem lotadas. Então, teve esses hospitais de retaguardas para tentar suprir essa superlotação, mas a gente sabe que isso ocasionou em muitas vítimas que não conseguiram receber um atendimento médico de qualidade por conta dessa sobrecarga, e isso gerou uma situação assim alarmante na saúde mental, porque os indivíduos, eles, como um todo, tinha muita informação acerca do Covid, mas nenhuma 100% válida acerca disso. Então, isso gerou uma ansiedade, como o Johan comentou, e um medo também, como eu citei anteriormente, de perdas de familiares e do entorno. Agora eu vou passar a palavra para a Letícia, que vai falar dos principais impactos na educação. Então, bom dia, gente. Eu me chamo Letícia e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como foi esse processo, né, da pandemia, dos impactos da pandemia na educação. Porque além do Covid, além das pessoas morrendo, além de falta de cuidado com a saúde mental, tudo isso que os meus colegas falaram, a vida não pôde parar. Então, também o trabalho e a escola a faculdade teve que continuar, né? E aí, cada um encontrou um meio para que isso se continuasse, né? Cada estado tomou uma iniciativa, cada universidade adquiriu uma estratégia. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o crescimento da educação à distância foi assim estrondoso, porque as aulas já estavam online, né? Então, a gente na academia, até a própria nível, já estavam com aulas online, só que aulas ao vivo, né? Aí a educação EAD ficou muito atrativa por conta disso. Já que a gente já estava tendo aula online e a educação EAD é muito mais barata do que a educação normal, muita gente decidiu ir para o EAD, né? Pode passar. Aí teve várias alternativas, como eu disse, que os estados e as faculdades, escolas privadas e públicas tomaram. Uma delas foi a educação das aulas online, que foi o que a gente teve, né? Então, aulas assim, ao vivo, com as pessoas, os professores ao vivo, dando essas aulas. Mas o problema dessas aulas foi que, por conta do isolamento, né, tinha que ser em casa, tinha que ser distância. E os professores não estavam preparados, né, para dar essas aulas. Então, foi muito difícil a adaptação com esse método. A gente também teve, no ensino público, as aulas pela TV. Pode passar o slide. Que a gente teve, o ensino público do Paraná, inclusive, adotou essa estratégia, né, de aulas passadas pela TV, então canais do governo que falavam que tinham as aulas ao vivo. Outra estratégia tomada foi como a gente teve conteúdos passados online. Então, assim, como um EAD mesmo. Também muita gente considerou que ficou sem aula, porque. Como foi esse método online, muita gente considerou que não foi produtivo, não foi eficaz esses anos sem aula, né? Então, a gente teve aí um tempo perdido nesse método. Pode passar slide. Obrigada. Então, a gente tem no Brasil que, com essas aulas online,
47 milhões de pessoas no país não têm acesso à, à internet. E por conta disso, muitas crianças ficaram sem aula, né? Foram muitas crianças, 3,7 milhões de crianças não tiveram acesso a essas aulas. Foi uma perda gigantesca, né, para o nosso país. Segundo um estudo do Datafolha e do C6 Bank, foi descoberto que 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos saíram das escolas. Então, eles abandonaram a escola por conta da pandemia, porque eles achavam que o estudo não estava sendo bom, e principalmente pelo fator socioeconômico. Então, por falta de grana mesmo, sabe? E isso se provou porque o estudo mostrou que 16,3% das pessoas que faziam faculdade largaram a faculdade. Isso é, tipo, um número muito grande. Desistiram, então, da faculdade. E na classe D e E, nas classes mais baixas, isso foi maior ainda. O número foi de 10,6%. Então, foi uma perda muito grande. Muito obrigada. Agora Eu eu vou vou passar. acrescentar um negócio que a Letícia falou, né? Só para fazer um comentário mesmo, a maior parte das pessoas, elas tiveram essa dificuldade da adaptação, né? Mas teve uma minoria que teve uma boa adaptação com o sistema online e que até hoje sentem falta disso, né? Mas a grande maioria, como ela disse, foram pessoas que não se adaptaram tão bem e que tiveram esse tempo perdido. Mas uma minoria, assim, algumas pessoas, até em questão de trabalho, home office, que é uma coisa que ficou até hoje, né, é um método adotado, no sistema escolar, na verdade, foi um pouco mais difícil essa adaptação, né, por conta da concentração, tudo, mas em questão, às vezes, de trabalho, foi uma coisa muito hoje adotada esse sistema online, né. E até na minha pesquisa eu percebi isso, porque muitas das pessoas falaram que, numa pesquisa feita pelo Censo, né, da educação superior, muitas pessoas falaram que tiveram mais contato com a família nesse período. Então, foi realmente um dos aspectos positivos que a gente teve no ensino superior. E também, um dos problemas, né, foi, tipo, em casa, as famílias sentiam que tinham que conciliar. Então, meu pai está lá trabalhando e eu estou aqui estudando. Então, isso foi um impacto muito negativo. No ensino mesmo, o ensino decaiu muito e a gente tem pesquisas que mostram hoje já, que a gente já consegue notar que as notas caíram muito. Em matemática e português no ensino fundamental, caíram muito do que era em 2019. E a sociabilidade também, de todo mundo, né, que teve que ficar trancado em casa, e aí isso decaiu demais, né, que é necessária essa sociabilidade. As inscrições do SISU e do Enem também decaíram muito. O Enem foi o menor número de inscritos em 2020 da história. Então, isso mostra como as pessoas... Realmente, esse impacto com a educação foi muito, muito grande, muito substancial. É isso. Bom, para finalizar, eu queria comentar um pouco mais sobre a DS3, que é sobre assegurar uma vida saudável. Ela corresponde ao terceiro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU, para cumprir com os acordos feitos na Agenda de 2030. O princípio consiste em assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar em todas as idades. E algumas metas dela são reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais, combater hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio da prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas, entorpecentes e uso nocivo do álcool. Reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas.
Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais e seguros. E até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo. Eu falei algumas das metas e com isso a gente finaliza o trabalho. Isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e teremos outros grupos também a apresentar com outras temáticas. Esse aqui é o primeiro grupo sobre questão da pandemia no contexto dos acadêmicos de psicologia do Centro Universitário Univel. E agradecemos por terem assistido, e é isso.